Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Já que o assunto essa semana é dinheiro, é bufunfa, né? Que ontem foi aprovado lá o orçamento, pintou uma história nova de dinheiro aí, né, Roberto? Do Arana. E a imprensa teve um comentário de um interesse, o Leeds, né? Estava interessado no Arana, viria com a proposta de 20 milhões de 140 milhões. 149, né, gente? É uma notícia até que o nosso Fernando colocou no portal do jornal Tempo, né? Essa proposta. Mas o Atlético é aquela história, né? Esse período vem, fulano quer, Beltrano quer. Eu acho que, a minha opinião, se vier uma proposta desse tamanho, grande desse tamanho, claro que vai ser negociada. Você não vai segurar um jogador de 150 milhões, né? É difícil, né, Brasil? Nossa, isso aí aliás, teve uma reunião para cuidar do orçamento do Atlético para 2022. O Atlético girando em torno de 800 milhões. Contando com a venda. Imaginando em 350 milhões do Diamond também, isso, né? Do restante. É um negócio. Agora, é uma proposta, é uma faca de dois gumes, né? O time se desponta no campeonato na temporada, como foi o Atlético agora, você cresce todas as atenções. É natural de que muitos clubes vão querer tirar jogador aqui, aquilo que a gente falou outro dia. O trabalho da diretoria dessa vez, mais do que reforçar, vai ser tentar não desmontar, não deixar sair peças importantes como o Guilherme Arana, que foi depois do Hulk, assim, um dos destaques do time na temporada. Sem dúvida. Agora, Seleção brasileira, né? Agora, uma proposta é difícil, né? Às vezes você fica aquela situação, como é que também que você vai manter um jogador com uma proposta dessa de 150 milhões, vamos falar assim. Fica difícil até pro jogador também, né? O Arana falou que tá super bem aqui, que não tem vontade de sair, ele já teve na Europa, não foi tão bem assim, mas é uma proposta que seduz todo mundo, né? Por isso que a gente falou que a missão da diretoria dessa vez vai ser muito mais tentar evitar a saída de tantas peças, né? Agora, eles vivem uma realidade financeira, né? Tudo bem, porque eles buscam aqui, pagam o salário de 1 milhão e tanto, essa coisa do Diego Costa, tem a situação do Diego, fica, não fica, enfim. E falam do investimento que seria do Edenilson, né? Eu até estava acompanhando um repórter do Rio Grande do Sul esse dia na televisão, ele confirmou que o Internacional recebeu sim a proposta de 20 milhões de reais pelo Edenilson, mas que não houve aquela vamos fazer, porque estão estudando a proposta. O Atlético aqui desmente. A diretoria lá, segundo o repórter, ela está segurando, mas a reportagem por fora entende que sim, houve a proposta do Atlético para ter o Edenilson, que eu acho que é o jogador. O Sérgio gosta, o Renato Salvador gosta, o Rafael Menin, Rodrigo Caetano deve conhecer muito bem, né? Trabalhou com ele no Internacional, né? Exatamente. Jogador de seleção brasileira. Com certeza nessa época agora ninguém confirma, fica essa coisa, até para não criar um clima ruim, porque às vezes falou direto com o jogador, falou com diretoria, falou com o treinador, aquela história, mas a gente imagina que isso não ia surgir. Essa época é fogo. É aquela época mais complicada, né? Volta em cima. Então. Você vê uma situação ali, isso aqui é bom, dá isso aí, você já deu isso aí? Agora, o Edenilson é aquela história, também não é um jogador que vai ser tão fácil tirá-lo do Inter assim, né? Então, é uma negociação que a gente imagina que isso vai se estender, e o Inter também vai querer fazer aquele leilão que a gente chama aqui, para ver se vai aparecer alguém para dar mais, para ver essa proposta, né? Então vão ficar essas indefinições aí durante um período, mas é um grande jogador, né? Nós começamos do Arana e fomos no Edenilson, mas ainda tem alguma coisa a respeito do Arana, sentir o drama, se vem mesmo a proposta e tal, um comentário de alguém da imprensa lá, o interesse do Leeds, né? Pelo Arana, já teria oferecido, falando em negócio de 20 bilhões de euros, a coisa toda, quase 150 milhões, jovem ainda, já teve lá na Europa, né? Mas o Atlético repatriou e pagou, né? Já pagou o passe do Arana. Ele tá férias aonde? Você falou comigo? Tá no México? Parece que tá no México, Cancún. Foi dar um passeio com a família. Agora eu pergunto pra vocês, por essa grana na mesa, vocês venderiam?
É a situação que eu te falei, você fica entre, se você for olhar a importância dele pro time, você não vende. Mas aí de repente você vai pensar financeiramente o que isso representa, é por isso que tem que ser colocado as cartas na mesa, quem tá lá dentro, saber da situação, o que é, o que não é. Eu acho que se você for olhar, precisar de dinheiro, o Atlético não vai precisar, porque ele tem um grupo forte de investidores por trás. Você for olhar a importância dele também pro clube, o ideal era não vender. Agora me surpreende, a gente imaginava que o Atlético ia passar por essas situações, eu até acho, eu tô até surpreso de ter sido, por enquanto a gente ouviu falar de Arana e Diego Costa, né? Eu não lembro de ter sido outro ainda, além dos dois que saíram, de investidas, porque isso vai acontecer muito agora, né? Isso vai acontecer muito agora no Atlético, que foi o time da temporada, né? Venderia, Roberto? Essa é a história, né? Essa é a história. Ele tem até... Muita gente acha que não sei o quê, mas o Dodô é um bom reserva. Sim. Das vezes que entrou, não comprometeu, né? Não comprometeu. E eu estava vendo uma entrevista, aqui mesmo na Super hoje, do Rafael Menin, dizendo que o problema do Atlético vai faturar, não sei o quê, mas de repente pode negociar também, porque é aquela história de o cara investe, mas se ele tiver um retorno importante, claro, né? É aquela história da venda do shopping. E ontem surgiu e tal, o Sérgio Coelho chegou a comentar, eu já ouvi essa história e você também já ouviu, da venda do restante do shopping, que é negócio de 49,9. Né? Bom, ontem houve esse comentário, mas eu até comentei também no Super FC primeira edição, hoje com a Admara, e 2 conselheiros, que é daquela turma antiga, aquele atleticano tradicional, que ele viu lá o estádio Antônio Carlos, onde é o shopping, estádio Luz, era contra. Vai ser. Agora, eu estava até com o Pedro, já fez a matemática, né, Pedro? Nossa, que dificuldade de fazer a matemática. Não, 2/3, né? Para que você venda o shopping, tem reunião do conselho, e aí tem que ter a aprovação, 2/3, para que você venda o shopping. E pelo visto, conselheiros. 2/3, seriam 313, né? É isso? Se o orçamento foi aprovado ontem por unanimidade, essa questão da venda do shopping é uma votação que vai, se de fato for levada ao conselho, vai render muito, porque ela é muito, senhora, não é a primeira vez que isso vem, várias vezes, né? Isso já veio à tona, muita gente contra lá dentro, porque é um patrimônio que você vai vender, você vai pagar alguma dívida, mas é um patrimônio que você vai ficar sem ele. A informação que o Sérgio anunciou hoje, gente falando que os juros que o Atlético paga da dívida dá negócio de 50 milhões, né? 50, 60. Mais ou menos isso. É alto, então. Quer dizer, eu como patrimônio para liquidar uma dívida e tal, eu não sei, isso aí é um negócio... Essa é uma questão que, é aquilo que eu falei, tem que ser gente que especificamente da área para falar, porque você precisa saber se vai compensar. Porque você vai vender esses 350 milhões agora, se o que você vai abater de dívida, se isso vai ser salutar pro Atlético, né? Porque de repente, às vezes, compensa essa questão de mercado, se ficar com esse patrimônio mais um tempo, que lá na frente você vai conseguir vender isso por não sei. Então, isso aí são questões que precisam ser muito bem olhadas, né? Agora, não é empresário, firmas aí, esse negócio, como é que chama hoje esse que tá no Cruzeiro, essa lei que apareceu? A SAF. No Atlético tem um investidor particular. Que é o Rubens Menin, o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, enfim, que estão bancando isso. Quer dizer, o Atlético, no momento o Atlético é diferente, mas com certeza, aliás, o Sérgio Coelho falou isso hoje, com certeza, no futuro o Atlético vai virar uma empresa, vai entrar também nessa aí, É uma tendência, né? A gente vê ontem, até o Atlético aqui de São João del Rei já anunciou, o Vasco está agora falando que já está fazendo todo o levantamento para transformar, é uma tendência dos clubes, Botafogo, né? É uma tendência. Agora, só voltando rapidinho à questão do Arana, que você me perguntou se vende ou não vende, eu lembro de uma conversa com o Genin que a gente teve numa pré-temporada lá em Uberlândia. Foi muito interessante ele falando dessa situação. Ele falou que ele tinha trabalhado naquela época era o mercado árabe, era a Arábia Saudita, era aquele dinheiro que ele tinha trabalhado lá e ele tinha prometido, aí costume muito diferente, realidade muito diferente, ele tinha prometido pra família, não sei se você estava nesse dia, ele me falou isso. Mas é uma história muito interessante, porque a gente precisa olhar sempre que eu falei os dois lados. Aí eu não esqueço disso, a gente estava em Uberlândia,
o Atlético fazendo um trabalho físico, e ele ficou lá batendo papo com a gente, e aí ele falou, olha, eu tinha prometido, muito longe daqui, outra realidade, é diferente de você ir pra Inglaterra, pra Paris, ele falou, olha, era uma realidade muito diferente, eu tinha prometido à minha família, à minha esposa, que eu não voltaria pra lá, sob hipótese nenhuma e tudo, e aí ele falou assim, olha, toda vez que eles me ligavam, cada vez eu colocava um valor lá em cima, para eles, e eles insistiam, eu falei, não sei o que, vou ficar por aqui, eu não quero tudo. Aí um dia, ele falou com a esposa dele, ele chegou, a esposa falou, te ligaram aí do clube tal, lá da Arábia e tudo. Ele falou assim, você quer saber, eu vou colocar uma proposta, mas não esqueço disso. Ele falou assim, olha, eu vou colocar uma proposta astronômica, que eles vão falar, o Geninho tá louco, nunca mais vão procurar ele e tudo. Ele falou assim, olha, me ligaram, Geninho, não sei o que, pra você voltar pra cá. Por quanto você voltaria? Ele falou tanto. Ele falou, você pode pegar o avião e vir pra cá. Ele falou, cara, era uma grana que eu jamais imaginei na minha vida. Eu coloquei pra eles pararem de me preocupar, porque balançava, mas eu tava aqui, não queria voltar e tudo. Então é difícil, você fala isso hoje do Arana, vai ou não vai? E pro próprio jogador, às vezes, de salário que o Leeds vai oferecer pra ele. Então é uma situação que precisa ser muito bem olhada, né, é difícil, né? Você vê quando foi o mercado da China, eu particularmente achava horrível. Você vê que a gente perdeu jogadores aqui, Tardelli, Ricardo Goulart, foi todo mundo pra China, os caras com potencial aqui de seleção brasileira. Você fica lá, completamente. Só que o que você ganha lá, o Cuca mesmo falou quando foi, né? Saiu do Atlético, o que ele foi pra lá, você arruma a vida, é um prêmio de loteria. O Cuca usou esse termo, né? Um prêmio de Mega Sena, alguma coisa assim. Então, é difícil. Eu tava observando aqui, porque sempre tem aquela história a turma que vai chegar, muito jogador que está por empréstimo, né? E o Atlético, eu até conversei com o Cássio Arregui, ele me falou de dois que estão vindo, né? O Guilherme, jogador de meio de campo, e o zagueiro Vitor Mendes. Tava no Juventude, né? Os dois estavam no Juventude. E tá lá também o Bruninho, filho do Bruno, ex-jogador do Atlético. Esse vai ficar lá, né? Vai ficar lá. Mas o Atlético tem Michael, que é um goleiro, tem o Danielzinho, bom jogador, arisco, né? Sim. Tem o Branco, tadinho do Branco. O Blanco, né? Gustavo Blanco. Gustavo Blanco, né? Promessa que tinha, hein? Machucou demais, né? Machucou muito, demais. Né? É uma pena. Mailton, que é um lateral que chegou a jogar no time principal com o Sampaoli. Quando ele não teve jogador, tava no negócio de Covid. Maidana, que é um zagueiro, né? Acho que o Maidana tá inclusive fora do país, acho que tá em Portugal. Marquinhos era atrevido, jogador fuçador, moreninho, né? Correria e tal. Tem o Marquinhos, tem o Thalisson, jogador de meio campo, e o Zé Welles, acho que tudo caminha para ele ficar no esporte, né? O esporte caiu para a segunda divisão, mas pelo visto ele vai ficar por lá. Vamos sentir o drama. O que vai acontecer? São bons valores aí, né? De todo modo, para empréstimo, acho que para moeda de troca. Acho que nenhum desses aí teria espaço hoje em dia. Exatamente. É o que eu falo, só voltando à questão do Arana, é que, por exemplo, como é que você, pelo valor, você pensa, pô, eu vou manter o Dodô por ali, vou trazer alguém para a posição, mas quem te garante que vai encaixar um jogador como encaixou o Arana, né? Essa que é a questão. Esse é o detalhe. Como esses nomes que estão voltando, por exemplo, para esse time, mas aí você pensa, eu vou vender o Arana por 150, vou comprar um outro por 60, mas esse cara vai encaixar na lateral, que é uma posição super carente outro dia, então tem essas questões. Muito difícil. É o que a gente tá falando, ninguém quer tomar prejuízo também, os caras estão olhando a parte a parte lucrativa do negócio, mas por outro lado, pensando pelo Arana, o Leeds é treinado por um treinador que muita gente gosta, que é o Bielsa, né? Da escola aqui sul-americana, tá lá, não tá muito bem no campeonato inglês, pra falar a verdade, mas ano de Copa do Mundo, o cara ir para um mercado assim, jogar uma Premier League, vai disputar agora um segundo semestre, vamos supor que sairia em janeiro, vai disputar um segundo semestre brigando para não cair lá no campeonato inglês. Ninguém sabe se vai dar certo, né? Se vai encaixar. E aí pode perder uma vaga na Copa do Mundo. Não sei se para ele seria interessante, né? Agora falar em saída, o Franco, aquele que a Super vinha anunciando, e havia mesmo para os Estados Unidos, né? Franco, que o treinador é o Miguel Ángel Ramírez, né? Foi técnico do Internacional e foi técnico dele na seleção, no time dele lá no Equador, né? Independente Del Valle. O Franco tá indo por empréstimo, o Atlético não revela. O Atlético do Paraná fala em Borreiro. Engraçado, o Borreiro alto se bate. Chegou, não teve aquela regularidade aqui, e um né? jogador jovem, né? 19 anos, né? Não sei se vai ter negócio. E também o Johan, né? É um jogador engraçado. Antes do Atlético comprar o passe do Johan com o Sampaoli, ele fez cada partida. Teve um jogo, acho que foi Atlético, foi no domingo de manhã, acho que foi Atlético e Fortaleza, não sei.
Ele fez uma virada do Atlético, ele fez 2 gols, né? Impressionante. E depois ele foi cair no Atlético, comprou o passe dele. Junto ao Palmeiras, né? E depois ele não conseguiu mais. Justamente é o mesmo caso do nosso meio de campo lá, tem o zagueiro com o nome dele também, memória. Natan. Que o Atlético também. Natan estava todo poderoso, o Atlético bancou lá, compra, depois ele deu é muito momento, né? Aquela fase, a maneira que ele tá jogando, então às vezes acontece isso, mas o Iorra tinha aquele jogo que ele entrava, ia muito bem, depois no outro não conseguia, a torcida vaiava muito, né? Ô Pedro, mas tem essa questão aí do Arana, né? Voltando a falar nisso, quer dizer, ele vai para um time não principal da Inglaterra, mas vai jogar na principal liga, né, do mundo, e a gente não sabe o que passa pela cabeça dele. Hoje o jogador às vezes tem muito mais interesse de ficar no futebol lá, ele vai estar aparecendo muito mais pro futebol europeu do que às vezes seleção, a gente não sabe isso, né? O Arana não me parece, parece que ele ficou muito satisfeito com a convocação. Tem gente que hoje é convocado para a seleção brasileira, parece um peso, né? Não, ele que fez questão de ir para a Olimpíada. Pois é, exatamente. O que teve de dirigente de parceiro do Tite lá da comissão técnica da seleção vindo assistir jogo do Galo esse ano por causa do Arana. Todo mundo chegando para ver o Arana. E o Cuca falou, gente, o jogador do Galo aí é o Alan. Falou com o César Sampaio, que é um dos auxiliares do Tite, falou lá em Salvador. Falou, gente, o jogador do Galo é esse Alan. Ele defende, né, a ida do Alan, sempre defendeu. Ele gosta de um volante, né? Você lembra? Trouxe Pierre, Leandro Donizete, trouxe Sequei, ele é danado. Vamos falar do Galo, Roberto Abras, que mais você conta pra gente do Galo nesta quarta-feira? Esse período é aquela de garimpa daqui, garimpa de lá, é um que tá chegando, o outro que tá saindo. A gente fica nessa do Arana, é claro que a repercussão ainda em termos da reunião do Conselho Deliberativo de ontem, que foi para fechar a temporada, porque o Atlético entra também naquela sala como as empresas entram, né? Faz aquele rodízio de fulano, fica de plantão. A base do Atlético está em atividade porque vem aquela da cidade de São Paulo, que o Atlético sempre, há anos que a gente vem dizendo que o Atlético é uma tradição, né? Você se recorda, Glaucio? Na época, eu até nesse acontecimento social da segunda-feira tive com o Eliseu. O Eliseu foi diretor da base do Atlético anos atrás, 75, 76, 77. Ele era o diretor, o técnico era o Barbatana, era ele e Simval. Simval foi goleiro do Atlético, os dois dirigentes. E o técnico era o Barbatana, mas numa época diferente, ele quis dizer que não, porque mudou demais esse negócio de base, a coisa. Ele dizia hoje, naquela época, você foi lá, o Barbatana foi lá em Ponte Nova, trouxe o Reinaldo, pô. Reinaldo não tinha empresário, não tinha nada, pô. Quantos jogadores saíram da base aqui de Belo Horizonte mesmo? Da base. Já acabou. Toninho Cerezo, lá no bairro da Pompeia ali, vai lá pra lá, Paulo Isidoro, não sei o quê. Não tinha esse negócio, não. É aquilo que a gente estava falando, o futebol mudou Marcelo, muito. lá de Pedro Leopoldo, chegava, de Seu Lopes, o Cruzeiro, Pedro Leopoldo, aquela coisa toda. Hoje não. Tá vindo aí o não sei quem, cara com 16 anos, tem que falar com o empresário dele. É difícil. Às vezes todo cara da base, o Cruzeiro, do Atlético, do Palmeiras, tudo tem empresário, pô. E às vezes quanto talento a gente vê desperdiçado porque não consegue, é fechado, né? Justamente. Aí é o empresário, aquela história, fazer um teste, não fica, e depois você vê que é o caso do Bruno Henrique mesmo, né? Que foi estourar fora, saiu daqui de Belo Horizonte, né? Da Cachoeirinha ali, estourou fora. Pois é uma pena, né? Que a gente vê, né? Tantos talentos desperdiçados e não são aproveitados porque o sistema hoje é tudo muito difícil, assim, o futebol hoje é muito fechado, sabe? É muito fechado. Hoje é diferente, eu comentei isso com eles. Vai da base lá, até o profissional é tudo muito fechado, muito... Tendência é que fique ainda mais, né? Com essa história de empresa, enfim, esses registros aí. Olha